abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Então nós vamos ler Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você trouxe aí sua Bíblia, seu tablet, seu iPhone, iPad, o que você trouxe aí, seu... Filipenses capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Embora, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e se encontrando em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Texto muito conhecido, creio que todos vocês conhecem esse texto. E pregar em textos conhecidos geralmente são muito perigosos, né? Porque muita gente já ouviu muita coisa boa sobre esse texto. E é um texto fantástico sobre a cristologia. E nessas próximas semanas a gente vai estudar o livro de Filipenses. Então eu convido você a ler o livro de Filipenses. Se você ainda não leu o livro de Filipenses, leia o livro de Filipenses. Eu creio que quando você lê o que a gente está estudando nos domingos, te ajuda na questão até próprio do seu estudo, do seu devocional, da sua leitura, mas também acompanhar a pregação. Tá bom? Então, se você não leu essa semana, dá uma paradinha, você lê ali Filipenses rapidinho, uma vez que você sentar para ler o Filipenses, você consegue pegar ele aí. Então, obrigado, Vivi. Então, o que a gente está vendo aqui? Filipenses, a gente precisa entender algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aí atrás, eu coloquei uma foto de um soldado, aliás, de um grupo de soldados, de um grupo de combate, de um GC. E eles estão no meio de uma guerra, e no meio de uma guerra, para um grupo de combate de entre 5 a 10 soldados, qual a pior coisa que pode acontecer para esse grupo? Quer dizer, várias coisas ruins podem acontecer, mas uma coisa em especial muito ruim pode acontecer com eles. Qual é? Que eles se dividam. Imagina que agora eles estão aqui no meio dessa guerra, e aqui eles começam agora a se dividir, e começam a brigar uns com os outros. Como que eles vão conseguir cumprir com o objetivo deles, ou às vezes o objetivo aqui é só continuar vivo? Como que eles vão continuar fazendo o que eles têm que fazer, se protegendo uns aos outros, se houver divisão no meio deles? É impossível. Ou como eles vão fazer se cada um decidir, não, eu não quero andar com você, eu não vou mais andar com você, então eu vou para o meu caminho, você vai para o seu caminho, e cada um deles vai para um caminho. O que vai acontecer com eles? Eles não vão durar muito tempo. Por quê? Porque eles precisam uns dos outros. O que está acontecendo em Filipenses? Ou por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Filipos era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo. Foi a primeira igreja que ele fundou na Europa,
quando ele cruzou para Macedônia. Se você leu, ou se você quer ler a história de como aconteceu, como foi fundada a igreja de Filipos, você pode abrir em Atos capítulo 16, lá está a história de como a igreja nasceu. E a igreja nasceu muito parecida com a Betel e Lou nasceu. Ela nasceu na casa da Edna, nos encontros de grupo de conexão. A igreja foi sendo formada, né, durante esses 3 anos que o Hildo esteve aqui, durante esses 3 anos também. Então a igreja nasceu na casa da Edna, aqui também. Em Filipe não tinha uma sociedade judaica, não tinha uma sinagoga judaica. A igreja basicamente era uma igreja gentílica, formada de ex-pagãos, que se converteram ao cristianismo pela pregação do apóstolo Paulo. Ali então, na casa de Lídia, foi formada a igreja de Filipos, e a igreja cresceu, tomou forma. O apóstolo Paulo ele fica ali durante um tempo, e ele começa a passar por perseguição, enfrentar perseguição. Por causa dessa perseguição, ele tem que deixar a cidade, como é em todas as cidades por onde o apóstolo Paulo passa, né? Mas, para a gente poder entender a natureza dessa perseguição, por que eles estão sendo perseguidos, a gente precisa entender um pouquinho do background. Bom, o apóstolo Paulo está preso em Roma, nessa época. A igreja de Filipos, eles sempre apoiaram o apóstolo Paulo, sempre enviaram dinheiro para sustentar ele na obra missionária. Então, mais uma vez, eles ficam sabendo que o apóstolo Paulo ele está em Roma e está preso em Roma. Por causa disso, eles enviam Epáfras para poder suprir, para trazer um gift para ele poder ser sustentado durante esse tempo de prisão, para ministrar o apóstolo Paulo, para ajudar ele nas aflições dele. E aí, com essa vinda de Epáfras, trazendo esse dinheiro, o apóstolo Paulo também fica sabendo de uma outra coisa, a situação da igreja em Filipos. Ele vem então e dá um reporte: o apóstolo Paulo, é assim que está a igreja em Filipos. Ela está sofrendo severa perseguição e oposição na cidade. A oposição e o sofrimento, ele muitas vezes leva ao quê? A divisão. Então a igreja estava se dividindo por causa da perseguição, por causa do sofrimento. A gente pode ver isso, o quanto que a igreja foi impactada por essa crise, por esse vírus, pela pandemia. Como que a gente vê as igrejas que tinham 600, 700 pessoas, mal conseguindo, por causa do espaço, e várias limitações, tendo 100 pessoas, 150 pessoas. Houve um declínio muito grande, houve uma divisão muito grande. Então, o sofrimento ele tem essa característica muitas vezes, que é o quê? Perdão. De afastar as pessoas. Quando, por exemplo, você passa sofrimento com alguma pessoa, ou amigo, ou várias vezes você passa por momentos difíceis, muitas casas se dividem no meio do sofrimento. Muitas amizades se desfazem no meio do sofrimento. Porque o sofrimento, dependendo de como você passar por ele, ele pode trazer divisão. E era isso que estava acontecendo em Filipos. Por causa disso, o apóstolo Paulo então escreve a sua carta aos Filipenses. E ele escreve essa carta dizendo: muito obrigado. Se você começar a ler os primeiros versículos da carta, o capítulo 1 aí da carta, você vai ver, é uma carta de gratidão. E você vê um tom também do apóstolo Paulo nessa carta. Qual que é o tom dessa carta? É um tom de amizade muito forte, de carinho, de amor. Então ele escreve essa carta dizendo: muito obrigado, igreja, que sempre me ajudou. E aí ele muda para dar instruções para eles do quê? De como eles devem enfrentar os sofrimentos. Como que vocês vão passar pelos sofrimentos e segurar e se manter unidos? Então esse é o objetivo dessa carta. Como que você passa por meio desses sofrimentos, dessa oposição que vocês estão enfrentando e seguem unidos em Cristo, para que não haja divisão dentro da igreja. Porque se nós dentro da igreja nos dividimos, nós somos como aqueles soldados que eu acabei de mostrar. Nós precisamos uns dos outros, nós estamos em guerra diariamente. E aí, o que ele vai fazer? Vai falar para eles. Aí, nos primeiros versículos, ele vai falar: se
se por estarmos em Cristo, ele já assume uma coisa. Eles só vão conseguir passar por isso porque eles estão em Cristo. Nós só conseguimos passar por todas as tribulações que a igreja enfrentou durante toda a história do cristianismo e continuar sendo igreja porque nós estamos em Cristo. Então ele vai falar assim, né, completem a minha alegria, versículo 2, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Basicamente para de pensar em você e pensa nos outros. Como que você vai conseguir passar por esse momento, igreja, de sofrimento, de oposição, e continuar unidos? Quando nós pararmos de pensarmos em nós mesmos e pensarmos no bem-estar do outro. Porque muitas vezes, gente, a igreja, na nossa concepção, a igreja, ela tem que servir a minha casa, ela tem que suprir a minha casa. Bom, aí a gente vem para a igreja, não, a igreja tem que ter grupo de jovens, crianças, grupo de adultos solteiros, grupos de idosos, de mulheres, de homens. Aí se a igreja não tem isso, eu vou buscar uma igreja que tenha. E não é nada de errado existirem essas coisas dentro da igreja, aliás, são coisas necessárias. Mas por que as igrejas grandes cada vez crescem mais? As igrejas que são mais perto de nós, muitas vezes não crescem. Porque nós queremos conforto dentro da igreja. E aqui o apóstolo Paulo está desafiando a igreja a fazer o quê? A trabalhar. Para de pensar em você mesmo e pensa no outro. Não tem, vamos criar, vamos fazer. Nós estamos plantando essa igreja está nascendo, ela está no primeiro ano de vida agora, entrando no segundo ano de vida, como igreja. Tem muito ministério para ser criado, muita coisa para fazer. E aí, eu vou para aquela igreja lá, porque aquela igreja lá é maior e etc. Até gosto daí, mas eu já ouvi isso. Porque aí não tem isso, não tem aquilo, não tem. Então, não tem mesmo, a gente precisa criar, a gente precisa fazer. Mas qual que é a mentalidade? A mentalidade eu quero ser servido. Quando o cristianismo, a mentalidade como que eu posso servir vocês? Você imagina como que muda a igreja quando a mentalidade muda? Como que eu posso servir essa igreja? E aí o apóstolo Paulo ele vai apelar para quem? Por exemplo de Cristo. Mas, voltando para a questão da cultura, da questão do sofrimento deles, por que eles estão sofrendo? Eles estão sofrendo por causa da proclamação do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. Por quê? Filipos era uma cidade era uma cidade cheia de privilégios, ela era uma cidade considerada solo romano fora de Roma. Quem nascia em Filipos, os cidadãos de Filipos, eles eram cidadãos italianos. Eles tinham um plus, eles são cidadão romano com um plus. Eles tinham privilégios a mais, como isenção de táxis, algumas coisas assim. Era uma cidade popular, que foi habitada por ex-soldados romanos. Ou pessoas que já estavam aposentados, soldados aposentados, que foram então aqueles que foram colocados naquela cidade para habitar aquela cidade. Por causa disso, era uma cidade muito leal a César. Era uma cidade muito patriota. E se você conhece um pouquinho de história do primeiro século, você sabe que quando o Império Romano ele ia expandindo o território, eles iam enviando o quê? Mensageiros, missionários, para proclamar o quê? Naqueles novos territórios conquistados. Para proclamar o Evangelho de César. Para proclamar as boas novas do imperador. E aí o imperador ele era tido como aquele que tem o quê? Que ele era o salvador e o senhor do império, né? Então, quando o apóstolo Paulo chega em Filipos, e esses cristãos começam a pregar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, o que isso vai acontecer? Aonde isso vai levar esses cristãos? A perseguição.
Por quê? Porque na cabeça de um romano, escutando uma mensagem dessa, ele não vai entender que Jesus Cristo... Do que eles estão falando? Não, eles estão proclamando Deus, eles estão proclamando as boas novas de Deus. Eles entendem como? Esses cristãos, esse apóstolo Paulo, eles estão proclamando um novo rei que não é César. Isso é traição contra o governo. E isso trazia o quê? Perseguição para a igreja. Então o apóstolo Paulo foi perseguido pela proclamação do evangelho e esses cristãos estavam sendo perseguidos. Por quê? Por causa da pregação de que Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é rei, ou é Senhor e Salvador. São títulos que eram dados para César. Então isso trazia problemas para a cidade e no meio dos cristãos. E aí, outra coisa que a gente precisa ter em mente lembra que eles não são israelitas, eles são o quê? Pagãos, gentios, pessoas que não conhecem a fé de Israel, que não conhecem o Deus de Israel. Por causa disso, qual que é a mente desses cristãos novos convertidos quando eles chegam na igreja, quando eles se convertem ao cristianismo? A mente deles eu vou para a igreja e eu vou adorar Deus, e esse Deus, esse Jesus, ele vai o quê? Me abençoar. Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Por quê? Porque na cabeça do pagão, eles iam adorar os deuses nos templos dos deuses para o quê? Para ter o quê? Uma colheita abençoada, para ter filhos, para ter chuva na época certa. E tinha Deus para tudo quanto é tipo de bênção que você precisava. Então você ia lá e buscava esse Deus. Na sua cabeça, eu vim aqui, eu adorei esse Deus, e agora então ele vai ter que me dar isso. Mas o que estava acontecendo? Esses cristãos se convertiam, adoravam a Deus, obedeciam a Deus, proclamavam a fé, e o que eles recebiam em troca? Perseguição. Agora, pensa um pouquinho na cabeça desses cristãos, novos convertidos, vindos do paganismo. Como assim? Na cabeça de um pagão, toda vez que tinha uma praga, o que é uma praga no primeiro século? O que é falta de chuva no primeiro século? O que é doença no primeiro século? Maldição divina. Os deuses estão infelizes conosco, porque nós não estamos orando direito, ou adorando direito, ou fazendo alguma coisa errada. Vamos sacrificar mais para os deuses. Agora, esses cristãos novos convertidos estão adorando Deus e eles estão sofrendo perseguição. Imagina a cabeça deles. Como assim? Eu estou adorando Deus e em vez de ser abençoado, eu estou sendo perseguido. Aí o apóstolo Paulo ele vai escrever essa passagem maravilhosa. Ele vai usar o exemplo de Cristo para mostrar para eles o que é o sofrimento e como passar pelo sofrimento. E aí ele vai falar de Cristo. E aí ele fala, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, essa primeira frase no versículo 5, isso aí é um mandamento, ele é imperativo, ele não é uma sugestão. Vocês tenham, aqui está a tradução no português, está falando assim, o mesmo modo, pode ser entendido como o mesmo modo, mas a palavra no original aí vocês tenham o mesmo modo de pensar de Cristo, a cabeça de Cristo, coloquem a mente de Cristo em vocês. Como que era a mente de Cristo? E aí ele vai descrever duas ações que Jesus tomou com relação ao seu pensar. Porque não adianta a gente tomar na nossa cabeça a mente de Cristo e não agir como Cristo. Nossa cabeça, os nossos pensamentos, eles têm que ter conformidade com as nossas ações. Então, ele está demonstrando que Jesus ele tinha um modo de pensar, mas as suas ações também condiziam com aquilo que ele pensava. E aí ele vai falar, tenham vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Primeiro, ele se esvaziou, versículo 7.
Aí ele vai dar duas maneiras de como Jesus se esvazia. Ele se esvaziou tornando-se homem, e aí ele vai um passo além. Ele não apenas se tornou homem, ele se tornou servo. A palavra original é escravo. O que é um escravo no contexto do primeiro século? Um escravo, ele não é uma pessoa. Um escravo, ele não tem direito a nada, ele não tem direito a nome, ele é um objeto, e ele é visto como objeto. Ele pode sofrer abusos de todos os tipos, porque ele é um objeto, ele não tem valor intrínseco nele, ele não é uma pessoa. Então, é isso que o apóstolo Paulo está tentando descrever aqui. Jesus sendo Deus, o Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. O que ele faz? Seja a atitude de vocês como a de Cristo. O que ele falou um pouquinho antes? Vocês não pensem em vocês mesmos. Como vocês devem pensar? Nos outros. Jesus, ele não pensou nele mesmo. Ele se esvaziou e se tornou homem. E aí ele dá um step a mais, ele dá um passo a mais. Qual que é o passo? Ele se tornou homem, mas ele não se tornou um rei, um homem poderoso. Ele se tornou o escravo de todos. Servo. Então, a primeira coisa que ele faz, ele é se esvaziar. E aí, o que ele vai? E ele continua. O segundo passo da mente de Cristo, a segunda ação que Jesus tem, ele humilhou-se a si mesmo. E aí ele vai descrever como que essa humilhação aconteceu. Ele obedeceu até a morte. E assim como foi no versículo anterior, ele dá mais um passo, e não foi qualquer morte. Foi a morte mais vergonhosa do primeiro século. A morte de cruz. Só terroristas morriam de cruz. Os piores malfeitores do primeiro século morriam de cruz. Era uma morte vergonhosa. Cidadão romano nenhum morria de crucificação. Jesus, ele não apenas morre, mas ele morre na cruz. Mas ele morre por quê? Porque ele foi obediente ao Pai. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ninguém o matou. Ele se entregou por nós, para que eu e você pudéssemos sermos reconciliados com Deus. Para que o nosso pecado fosse imputado, colocado sobre Jesus, e a justiça dele fosse colocada sobre nós. Então, nós agora podemos chamar Deus de Pai. Nós estamos reconciliados com Deus. E aí, a gente precisa entender essa mensagem também na cabeça do primeiro século. Por quê? No primeiro século, existia a questão da honra e da vergonha. Era o paradigma deles cultural. O que é isso? Basicamente, você tinha honra se você tinha algum status. Se você tinha muitos escravos, se você tinha um bom emprego, se você tinha dinheiro. Então, dependendo da família que você era, dependendo da sua cidadania, então você tinha o quê? Honra, você era honrado. Do contrário, se você era um escravo, se você não tinha dinheiro, não pertencia a uma família de nome, etc, você era o quê? Você, na sociedade, você não valia nada. Então, essa pregação do apóstolo Paulo e da igreja no primeiro século, ela era o quê? Subversiva, ela era contra a cultura. Por quê? Como assim que o Deus, sendo Deus, ele deixa de ser Deus para se tornar um escravo? Aí você coloca na cabeça, o ser na cabeça deles, o homem mais poderoso do primeiro século, o imperador romano. Imagina o imperador romano se tornando um escravo. Isso aqui na cabeça deles é impossível. Contudo, Jesus não é um imperador humano, ele é o imperador do universo. E ele se tornou não apenas um homem, mas ele se tornou um escravo, um servo, o mais humilde de todos os homens do seu tempo. Porque ele se esvaziou, ele se humilhou. Essa deve ser a atitude do cristão, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Parem de pensar, parem de ser egoístas, pensem no outro, ajam pensando no outro, porque Jesus fez isso. E aí essa mensagem na cabeça deles no primeiro século é uma mensagem louca. Como que ele pode sair essa proclamação de vocês não faz sentido nenhuma. Ninguém sairia de um status que vocês estão clamando para Jesus como Deus para se tornar um homem e se tornar um escravo. Não existe isso. Isso agravava ainda mais a perseguição deles. Porque a pregação deles é ilógica, não faz sentido. Não faz sentido. Contudo, aí o apóstolo Paulo ele entra na última parte da carta. Ele vai entrar no ápice da carta. Ele chega aí no final. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte... desculpa, gente, versículo 9. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí então o apóstolo Paulo, ele vai mostrar o resultado da obediência de Cristo. Sim, Jesus ele se esvaziou, sim, ele se humilhou, sim, o que ele fez na cabeça humana é ilógico, não faz sentido. Ele deixar o status de ser igual a Deus para se tornar um humano, não faz sentido. Mas, depois da sua morte, Deus o exaltou acima de todo nome. Ele volta a ser Deus. Ele volta para o seu estado original. A obediência de Cristo leva ao quê? Ela traz, porque ele obedeceu a Deus, a obediência dele, ela traz glória para Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo revela quem é Deus. Revela o amor de Deus, a compaixão de Deus. Revela que Deus ele não pensa em si. Ele pensa em nós, ele nos ama. A obediência de Cristo mostra quem Deus é, a natureza de Deus, a glória de Deus. Ele se revela, traz glória para Deus. E porque a obediência dele faz tudo isso, Deus então o exalta, vai reivindicar o nome de Jesus Cristo. Vai o trazer da morte para a vida. E aí existe um movimento, se você vai acompanhar os versículos aí, você vai ver, tem uma escada de descida e uma escada de ascensão. Ele sai de Deus para homem, para escravo, morto. De morto, ele volta a ser Deus sobre tudo, eternamente Deus, digno de honra, de glória e de louvor. Então, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar qual a relação da obediência, do sofrimento. Mas aí, isso aqui podia trazer na cabeça deles uma coisa. O quê? Tá bom, então se eu obedecer, eu vou ganhar alguma coisa em troca. Podia voltar de novo para aquele pensamento de que não, eu vou fazer isso para ter isso em troca. Contudo, essa palavra aí que a gente vê no versículo 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu. Essa palavra no original, ela é uma única palavra que diz assim, graciosamente deu. É graça. É graça. Tudo que nós temos de Deus, não é porque nós obedecemos a Deus, é graça. Ele nos salva pela graça, e tudo que nós fazemos, aliás, eu estou aqui hoje pregando, eu estou aqui trabalhando para a glória de Deus, é graça, não sou eu, mas é o Espírito de Deus que habita em mim, trabalhando em mim, tanto o querer quanto o realizar. É graça. Nós não merecemos nada de que venha de Deus, mas Deus nos dá graciosamente, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Então,
ele não dá, o apóstolo Paulo, que ele não dá essa brecha de vocês pensarem, tá bom, então é assim que eu ganho as bênçãos. Não, ele não dá essa brecha. Ele faz o quê? Ele mostra que tudo é graça dentro do cristianismo. E aí, ele fala, quando ele está escrevendo essa carta, ele vai falar um pouquinho antes aqui, que Deus deu para vocês a graça, o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O apóstolo Paulo, ele vai chamar sofrimento de privilégio. Ele não deu apenas o privilégio de vocês crerem nele, ele deu o privilégio de vocês sofrerem por ele. Por que ele tem que falar isso? Porque na cabeça dele o sofrimento era o quê? É um desfavor dos deuses. Não pensa assim, porque Deus não é como os deuses pagãos. Vocês estão sofrendo sim, mas isso é um privilégio que Deus tem. Por quê? Porque os sofrimentos vão queimando essas suas falsas esperanças. Vai tirando de vocês tudo aquilo que está atrapalhando vocês a caminhar na direção de Deus. E aí a gente vai conseguir o quê? Ir para frente, porque a gente é retirado de nós isso que vai nos retendo, aquele peso que vai nos retendo. Então o chamado do cristianismo é esse. Aí a gente vê que no Novo Testamento existe muita orientação com relação ao sofrimento. A gente estudou uma carta ao apóstolo Pedro que é basicamente sobre sofrimento. Mais uma vez ele está estudando outra carta que fala sobre sofrimento. E aí a gente passa por sofrimentos na vida e a gente começa a questionar Deus. Deus não me ama. Eu estou sofrendo. Então, outra coisa que ele queria fazer aqui, que ele dá, é para que ele escreve esse texto. E esse texto, como a gente vai ver nas próximas semanas, ele é a peça principal que une toda a carta. É o que dá a sustentação para toda a carta de Filipenses. E aí, ainda do versículo 9 em diante, ele fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a ele. O que ele está fazendo? O apóstolo Paulo está contrastando o culto ao imperador do culto a Cristo. Ele está falando, sim, ele é Deus e ele se tornou homem, é loucura para vocês, mas Deus o exaltou. E não existe outro Lord, não existe outro Senhor e Salvador, Kyrios é a palavra que ele usa no original, não existe outro Kyrios, só Jesus Cristo é Senhor. E aí ele fala, todo joelho o adorará, ele está incluindo todo mundo, inclusive o imperador romano. E aí a gente vai ver algumas referências na carta que falam assim, os da casa de César. Ele vai falar, por que o apóstolo Paulo menciona os da casa de César mandam saudações para vocês? Por que ele menciona isso? Para afirmar que essa adoração, esse reconhecimento sobre o nome de Jesus já começou na casa do imperador. E então, todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que ele é Senhor e Salvador, para a glória de Deus. Então, o sofrimento, ele pode trazer divisão para nós. Ele pode nos trazer divisão. Contudo, se nós seguirmos o exemplo de Cristo, ele traz unidade. Qual é o exemplo de Cristo? Nós se esvaziarmos de nós mesmos, da nossa justiça, muitas vezes das nossas necessidades, daquilo que nós achamos bom para nós, daquilo que vai talvez trazer alguma coisa de benéfico para você. Às vezes você deixa isso para lá. E aí muitas vezes a gente vê gente falando que pagar preço é vir na igreja no domingo. Ah não, Rodrigo, verão. Eu tenho que ir para a igreja no domingo, no verão. Verão é tão curtinho. Eu entendo tudo isso, gente. Eu moro aqui igualzinho vocês. O verão é curto. É realmente curto. Mas nessa terra, o nosso chamado aqui é para trabalhar para a glória de Deus. O descanso vem depois. E então, esse é o nosso chamado. Se nós tivermos a mente de Cristo, nós então passamos pelos sofrimentos e mantemos o quê? Unidade, se mantemos juntos uns dos outros. E pelo que eu lendo isso, eu lendo o contexto histórico, background histórico de tudo isso aqui, eu percebi uma coisa.
não existe muita diferença hoje do que era no primeiro século. Porque muita gente vem na igreja hoje atrás do quê? De bênção. Muita gente vem na igreja pensando assim, não, então quer dizer que se eu adorar esse Deus de vocês, Ele vai me dar um casamento, um emprego novo, isso ou aquilo, você coloca o que você quiser aí. É por isso que as igrejas que pregam prosperidade prosperam tanto, crescem tanto em número. Por quê? Porque existe ainda na cabeça do ser humano o mesmo pensamento pagão que existia no primeiro século. Que Deus, se eu adorar esse Deus, eu vou ser o quê? Abençoado. Mas nós não frequentamos, nós não participamos, nós não ajudamos, trabalhamos na igreja para sermos abençoados. Nós estamos aqui porque nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. A maior bênção da nossa vida é Cristo. É o Espírito Santo que habita em nós. E é isso que nos faz nos reunir no domingo à tarde. Enquanto a gente podia estar aí, sim, muito bem fora, na praia e fazendo outras coisas. É por isso que a gente está aqui essa noite. Porque nós entendemos que Ele é a nossa bênção. Nós entendemos, por exemplo, quando nós damos o dízimo, nós entregamos a oferta, os dízimos. Por que nós entregamos o dízimo e a oferta? Para algumas pessoas é como, não, eu dou aqui para Deus me dar de volta. Não. Nós entregamos o dízimo e a oferta por quê? Porque Ele já nos abençoou em Cristo, com toda a sorte de bênção. E se Ele nos deu a Cristo, Ele não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas. Como disse Jesus, vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele não vai cuidar de vocês. Então nós damos, nós entregamos, nós oferecemos, nós estamos aqui, nós trabalhamos para a glória de Deus. Por quê? Porque Ele nos amou, porque Ele nos deu Cristo, porque Ele se humilhou por nós. Então qual a minha responsabilidade? Eu vou me humilhar pelo meu irmão. Eu vou oferecer ajuda para quem está precisando. Eu vou abrir mão do meu direito. É isso que significa, Ele não segurou para Ele o direito dele de ser Deus. E se apegou nisso. Ele deixou por amor. Então, a nossa esperança de glória, a nossa esperança, isso é muito importante a gente entender aqui. Sim, Jesus Cristo sofreu e obedeceu, e Ele foi mesmo abençoado, mas Ele foi abençoado depois que Ele morreu, obediente. E mostra a radicalidade da obediência de Cristo com Deus. Ele foi até o final, até a morte, e morte de cruz. Gente, esperança, a nossa esperança, como nós cantamos hoje, é a esperança futura, que Ele voltará, Ele estabelecerá o reino de paz e justiça, e que nós estaremos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança. Mas Ele sendo bondoso e gracioso para conosco, tem alguma coisa faltada na sua casa? Nesse calor, a gente sempre arruma um jeito de colocar um ar-condicionado lá. A gente tem carro para dirigir. A gente já no meio dessa pandemia, muitos de nós, talvez a grande maioria, ninguém parou de trabalhar. E não faltou comida, não faltou a casa, não faltou a roupa, porque Ele é bom. Mas a nossa esperança não são essas coisas. A nossa esperança é a volta de Cristo e a nossa união com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. E nós te louvamos, Senhor, pela instrução que o Senhor nos dá. Mas nós te louvamos, ó Pai, acima de tudo, pelo grande exemplo de Cristo, pelo grande amor de Cristo, em morrer por nós, em obedecer até a morte e morte de cruz. E nós te louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, porque nós temos a certeza de que, como Ele ressuscitou dos mortos, o Senhor também nos ressuscitará a nós. O mesmo Espírito que agiu em Cristo, o trazendo de volta da morte, habita em nós e agirá em nós naquele dia. A nossa esperança, Senhor, é o Senhor. A nossa glória é o Senhor.
Nós não nos vangloriamos nas coisas desse mundo. A nossa alegria é o Senhor, Pai. Dá-nos graça, Senhor, para servir os nossos irmãos. Dá-nos graça para olhar o interesse dos outros, muitas vezes na nossa frente, para se esvaziar de nós mesmos e sermos como Cristo Jesus, Pai. E nós, a nossa natureza, o nosso pecado, a nós é impossível sermos assim. Mas, ô Espírito Santo, nos transforma à imagem de Jesus. É o que nós te pedimos. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém.